o substantivo e seus determinantes. Para falarmos desse assunto, trouxe uma turma muito conhecida, amada e poderosa. Caso você derrape na língua, essa turma vai se vingar do seu ponto fraco e atrapalhar sua comunicação. São os vingadores, quer dizer, as classes de palavras. Elas podem atuar sozinhas, mas são muito mais eficientes quando estão juntas. O Capitão América representa o substantivo porque ele carrega no seu nome, América, o nome do nosso continente. E o substantivo é aquele que nomeia lugares. Então fica fácil de lembrar, né? Além disso, o Capitão América é o mais poderoso. Há quem duvide, que acha que é o Homem de Ferro. Para mim, é o Capitão América. E o substantivo é a classe de palavra mais poderosa porque ela é a mais abundante na nossa língua. É difícil você construir períodos, frases, sem a presença de um substantivo. Portanto, Capitão América representa o nosso substantivo. Nós estamos falando de determinantes do substantivo, ou seja, seus acompanhantes. Não importa se eles estão ali para determinar, indeterminar, para caracterizar, para enumerar. O importante é que eles acompanham o substantivo. E aí, olha a turma que acompanha o Capitão América. O primeiro deles, o Hulk. Para mim, o Hulk representa o artigo definido, pois seu nome tem apenas 4 letras, e os artigos definidos, assim como os músculos do Hulk, são apenas 4. O, a, os, as. E os indefinidos, que também me lembra o Hulk, porque eu fico na indecisão, Hulk vai nos salvar, Hulk vai nos esmagar, também são 4. Uma, uns, umas. Então, como você explicita essa relação do artigo com o substantivo? Nessa frase, por exemplo, eu tenho o artigo definido o determina o substantivo Hulk. O artigo indefinido uma determina o substantivo personagem. Viúva negra. A viúva negra, para mim, representa o numeral, porque ela é só uma, mas vale por 10. Viúva Negra terá seu primeiro filme em outubro. Como eu determino essa relação? O numeral primeiro, o numeral ordinal primeiro, determina o substantivo filme. Determina, acompanha. Thor representa o adjetivo porque muitas vezes você pergunta para as pessoas, me dê um exemplo de um adjetivo. E o primeiro que elas dizem é bonito. Então não precisa falar mais nada, né? Thor é uma personagem fictícia baseada na mitologia nórdica. Como eu represento essa relação? O adjetivo fictícia determina o substantivo personagem. O adjetivo nórdica determina o substantivo mitologia. Homem de Ferro. O nome desse herói traz uma locução adjetiva, de ferro. Então, ele é o melhor representante das locuções adjetivas. O nome de verdade do Homem de Ferro é Tony Stark. A locução adjetiva de verdade determina o substantivo nome. A locução adjetiva de ferro determina o substantivo homem. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro representa o pronome. Ele assumiu diferentes identidades na saga até receber o apelido de Gavião Arqueiro. E acaba no final sempre ficando ao lado do Capitão América. Então, para mim, ele é o pronome perfeito. Às vezes acompanha, às vezes substitui. Gavião Arqueiro é o alter ego de Clint Barton. Com sua ajuda, os Vingadores salvaram esse mundo de Thanos. Como eu explicito essa relação? O pronome possessivo sua determina o substantivo comum ajuda. O pronome demonstrativo esse determina o substantivo comum mundo. Ficou claro? Vamos ver. Como
você explicita essa relação? Parabéns para quem disse. O artigo definido a e o adjetivo maior determinam o substantivo luta. O pronome possessivo nossas determina o substantivo vidas. Parabéns se você disse. O artigo definido a e a locução adjetiva dos amigos determinam o substantivo comum união. O artigo indefinido e os adjetivos forte e unido determinam o substantivo grupo. Agora um exemplo, sem nada destacado, para você fazer sozinho. Parabéns se você disse o artigo definido as e os adjetivos guerreiras, poderosas e respeitadas determinam o substantivo mulheres. Boa sorte, até a próxima!